Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio de Andrade. Eu sou produtor aqui do canal Turbine e Suas Milhas Aéreas, então tenho sempre ajudado todo mundo aí nas lives de segunda-feira, aqui, de terça-feira no Instagram. E a gente, de vez em quando, a ideia é tentar trazer alguns temas diferentes. O tema de hoje é a Previdência Privada. Objetivo, abrir a mente de vocês para esse maravilhoso investimento e fazer com que vocês entendam que a Previdência Privada é uma nova fonte de renda, uma ótima fonte de renda para vocês daqui para frente. Porque quem pensa no futuro, quem pensa na família, quem tem filho, vocês vão entender que a previdência privada hoje é de extrema importância, principalmente para quem não confia tanto aí no sistema previdenciário brasileiro, quem está desconfiado aí, mas enfim, vocês vão ver que a previdência privada é de extrema importância. Então eu vou apresentar aqui agora para vocês o Rondinelli. Vou colocar ele aqui na tela, deixa eu só tirar aqui a mensagem. Vou apresentar o Rondinelli. Opa, Rondinelli, boa noite. Boa noite, Márcio. Maravilha, maravilha. Maravilha. Então, assim, o Rondinelli, ele é colega meu, auditor fiscal da Receita Federal aqui de Santa Catarina. Ele é criador do método super eficiente de previdência privada, que é o método IAP, que ensina você a investir, se aposentar e fazer o planejamento sucessório, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais desse método, tá? E eu vou passar a palavra para o Rondinelli, para a gente começar, para ele falar para vocês o que a gente vai trabalhar nessa aula. E no finalzinho da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esse método IAP, para quem tiver interesse em conhecer esse método IAP do Rondinelli, beleza? Rondinelli, tá com a palavra, se apresenta aí para o pessoal, dá uma boa noite para todo mundo e fala para a gente o que o pessoal vai aprender nessa aula de previdência privada e pode começar aí com sua aula. De vez em quando eu vou intervir aí na sua aula, tá bom? Beleza, fica à vontade. Suas intervenções são sempre muito bem-vindas. Mas então, boa noite, Márcio, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Primeiramente, né, dar os parabéns a vocês. Ainda mais uma noite de quarta-feira, hoje tem quartas de finais da Copa do Brasil, mas vocês preferiram estar aqui. Significa que vocês estão preocupados com o futuro de vocês. Palmeiras ganhou de 3-0 hoje, hein? 3-0. Flamengo vai tomar um pau hoje. Vamos ver daqui a pouco. Então, parabéns para vocês mais uma vez. E vamos aqui tentar desmistificar um pouquinho sobre a previdência privada, né? Antes disso, deixa eu só passar como que eu elaborei a estratégia dessa live aqui para vocês. Eu quero primeiramente aqui falar sobre a nova previdência privada, bem rapidinho. Depois eu vou falar se VGBL vale a pena. Eu tenho recebido muitas e muitas perguntas se VGBL vale a pena. Depois eu explico a diferença de VGBL e PGBL. Depois nós vamos ver PGBL para quem é. Nós vamos tirar dúvidas de vocês. E no final, se der tempo para pelo menos uma vai dar. Mas se der tempo, a gente passa 2 estratégias para vocês. Se não der pelo menos uma, eu me comprometo a estar passando passo a passo para vocês aqui. Em relação a dúvidas, eu gostaria que vocês já pudessem ir bombardeando de perguntas aí, se vocês tiverem dúvidas. A gente vai tentar resolver o máximo aqui durante a live. Mas se a gente não conseguir, às vezes a gente resolve algumas. Acredito que aqui também tem vários alunos lá do método IAP, como o Márcio já adiantou, e aí eles podem ir respondendo, vocês vão interagindo entre vocês. Aqui, infelizmente, eu não tenho acesso ao chat, tá? Eu só vejo as perguntas quando o Márcio compartilha comigo. Mas, assim, no final da live, eu vou pegar todo o histórico aqui do chat, de todas as dúvidas, e aquela dúvida que ficar, que não for respondida, depois eu vou gravar um vídeo e vou compartilhar, tanto no Instagram, @Sua Carteira Previdenciária, quanto no YouTube, Sua Carteira Previdenciária. A gente está começando o nosso canal lá no YouTube agora. Tá, joia? Então, acho que podemos começar, né, Márcio? Eu quero começar falando para eles bem rapidamente, que eu quero ganhar tempo para as nossas estratégias lá na parte final, que eu acho que é o supra-sumo da nossa live aqui. Pode ser, Márcio? Márcio? Claro, Rondinelli, claro. Tá ouvindo? Então estou ouvindo. Beleza. Então vamos lá, galera. Eu quero primeiramente falar para vocês aqui que eu tenho certeza que de 90% de vocês que estão aqui, vocês já ouviram falar que a previdência privada tem muitas taxas. Pena que eu não consigo ver o chat aqui, mas acredito que a grande maioria de vocês já ouviram falar isso. A grande maioria de vocês também já ouviu falar que a previdência privada não rende nada, a rentabilidade é muito ruim. Isso era uma verdade, até uns 4 anos atrás, onde o jogo começou a mudar. O que começou a mudar? Só para vocês entenderem.
era por questão regulatória, por questão da legislação que regia a regra da indústria de fundos previdenciários. Como que funcionava até uns 4 anos atrás? A legislação era muito restrita com os fundos previdenciários. Os gestores dos fundos, observação importante, tá? O que é uma previdência privada? Imagine um fundo de investimento onde tem um gestor. O gestor é o técnico do investimento, ele que vai decidir onde aloca os recursos, né? E o gestor, ele tem a estratégia. Só que até uns 4 anos atrás, a legislação da previdência privada era muito restrita. Esse gestor, esse técnico, ele não tinha liberdade para executar as estratégias que ele tinha nos fundos comuns na previdência privada. Então, imagine um técnico de futebol. Ele quer ter liberdade de escalar qual jogador ele quer ter liberdade de substituir por qualquer outro jogador. Na previdência privada, ele não tinha essa liberdade. De uns 4 anos para cá, a todo momento, está ocorrendo novas liberdades para isso. Então, o que acontece? Naquele momento, a previdência privada era restrita dos grandes bancos, porque os gestores fora dessas grandes instituições não tinham interesse da previdência privada. Por quê? Simplesmente eles não conseguiam executar as mesmas estratégias que eles executavam nos fundos comuns, nos fundos de previdência privada. Com isso, a previdência privada, por muitos e muitos anos, ficou restrita exclusivamente nos grandes bancos. E aí não tinha concorrência. Por quê? Porque você já é cliente do banco. E aí os bancos, vocês sabem como que funciona, né? Aí eles aproveitaram muito. Altas taxas, tinha taxa de carregamento para entrar. Ou seja, você colocava uma parte no seu investimento, uma parte o banco já tirava na entrada. Taxa de carregamento para sair, quando você resgatava o seu dinheiro, tinha taxa. Taxa de administração alta. Por que isso? Porque não tinha concorrência. Com a entrada dos gestores... Oi? Deixa eu só fazer um comentário. É por isso assim, ó, eu lembro, de acordo com o que você está falando, de vez em quando eu vou dar uma intervida aí na sua live, tá? Olha, cara, até antigamente, eu não conhecia a previdência privada, minha família, eu tenho vários amigos que falavam, cara, previdência privada é muito ruim, ela dá prejuízo, eu fui resgatar, tive prejuízo, paga taxa de carregamento alta. Então, isso aí era uma coisa que de fato existia, e de fato é pelo que você está falando, porque os grandes bancos, eles dominavam e faziam o que queriam. Então, você não tinha para onde correr. Se você só tinha Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa, digamos, vamos pensar nesses bancos, dominando os fundos de previdência privada, eles fazem o que querem, ou você paga o que eles querem, ou você não faria previdência privada, não teria sua restituição do imposto de renda, utilizaria as estratégias ali. E, graças a Deus, começou essa mudança nas regulamentações que permitiu que os grandes fundos, ou corretoras, enfim, que outras instituições passassem a poder criar os seus fundos de previdência privada. E aí a previdência privada começou a se tornar essa maravilha, que você vai contar um pouquinho mais da história aí, né, Rondinelli? Exatamente, Márcio. E assim, eu acompanho o mercado de previdência privada há mais de 10 anos, né? E assim, ó, vocês vão ver que a previdência privada ela tem tantas vantagens, mas antes, quando era restrita aos grandes bancos, não falando mal dos grandes bancos, né, se não tem concorrência, eles também estavam no papel deles, né? O que acontece? Eles davam um jeito de anular as vantagens que a previdência privada tinha por meio dessas taxas que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, tipo assim, por um lado, você tinha muitos benefícios, muitas vantagens da previdência, mas por outro lado, realmente tinha muitas taxas e a rentabilidade era baixa. E a rentabilidade era baixa, levando em consideração as taxas, mas porque também o fundo ele não tinha muita margem de manobra nos investimentos, o gestor ele ficava limitado. Só que aí como essa legislação ela foi dando mais liberdade, começou uma enxurrada de novos fundos previdenciários fora das grandes instituições. Então, se vocês pegarem os grandes fundos tradicionais, os famosos, vocês podem observar que praticamente todas as casas de fundos de investimentos agora também têm fundos previdenciários. Então, com isso, o que ocorreu? O primeiro momento foi o seguinte: as pessoas passaram a investir na previdência privada por meio desses novos fundos. Segunda questão. E esses novos fundos, como surgem nas casas fora dos grandes bancos, né? Eles vieram sem taxa de carregamento de entrada, sem taxa de carregamento de saída, com baixa taxa de administração e com a liberdade do gestor agora a previdência privada tem ótima rentabilidade
muito, muito, muito semelhante ao do fundo de investimento comum. Com isso, as pessoas que tinham previdência privada nos grandes bancos começaram a levar para essas novas instituições. Os bancos não são bobo, não são nada. O que eles fizeram? Zeraram as taxas de carregamento. Então, hoje, eu desconheço alguma instituição que cobra taxa de carregamento para entrar ou para sair. A não ser na Caixa Econômica Federal, alguns fundos lá têm taxa de carregamento de saída também. Mas, enfim, isso foi apenas para contextualizar em vocês, para a gente desmistificar isso, porque realmente esse passado assombroso da previdência privada ainda assusta muita gente, né? Muitos já estão acordando. Nesse ano de 2020 agora, a previdência privada é um dos investimentos que mais está recebendo recursos de todos os brasileiros, né? Muito em razão disso. E olha só, agora, recente também, em 2020, a previdência privada deu mais um grande passo para se tornar um investimento estratégico de qualquer pessoa. A SUSEP acabou de liberar recentemente agora os fundos previdenciários para investir no exterior também, tá? Então, olha só, já tem gestora que já criou um fundo previdenciário que já está investindo até 40% no exterior. Não estou recomendando... O que a maioria das pessoas ainda não tem em mente, que através da previdência privada, você investe em ações, você investe em fundos de renda fixa, você investe em imóveis, você investe em ouro, você investe agora no exterior. Gente, você consegue, a previdência privada, você tem um gestor profissional que está fazendo esse investimento para você. E o Rondinelli vai contar aí que, além disso, tem um monte de taxa que uma pessoa física, por exemplo, paga ao fazer esses investimentos, que a previdência privada não tem. Até mesmo na mudança de um fundo para outro, você tem mais facilidade e menos custo do que se você trocasse de uma ação para outra, de um fundo para outra. Então, isso se torna muito mais flexível, fica muito mais fácil essa mudança, depois que essas regras aí alteraram. Agora, com essa possibilidade de investir no exterior, imagina só, você poder investir você poder, através da previdência privada, investir num país que está em crescimento, não no país, né, mas nas empresas de alguns países, enfim, vai depender do fundo, né? Mas se torna cada vez uma opção melhor para se investir. Então, Rondinelli, desculpa intervir aí, era só para dar uma ilustração para o pessoal começar a entender. Não, e olha a facilidade, igual você mesmo disse, né, Márcio? Vamos pegar esse exemplo de investir no exterior. Você pode investir no exterior como pessoa física? É claro que pode, só que você tem que abrir uma conta em uma instituição. Nós temos instituições em português, né, que facilita bastante o processo, mas nem todas está em português. Aí você tem que assinar um monte de papelado, um monte de documentação, você tem que entender o que você está assinando, né? Às vezes não está no seu idioma nativo. Você tem que jogar esse dinheiro para o exterior, né? Taxas, imposto, né? Depois você tem que prestar essas informações para a Receita Federal, que você tem investimento fora do Brasil. Não é tão simples assim. Depois você ainda tem o trabalho de escolher os ativos fora do Brasil para você investir, né? Então, com mais essa facilidade da previdência privada, agora, do seu próprio fundo previdenciário, você tem essa opção. Mas, enfim, finalizada essa primeira parte aqui era só para a gente desmistificar que aquela velha previdência privada, no meu modo de ver, não existe mais. Eu também estou recebendo muitas e muitas dúvidas se VGBL vale a pena. Deixa eu só dizer. Previdência privada, basicamente, ela tem dois tipos. VGBL, com V de vida, e PGBL, com P de plano. Eu quero falar agora do VGBL e depois nós vamos adentrar no PGBL, tá bom? E por que isso? Porque na live anterior nós falamos muito do PGBL e deixamos de falar do VGBL, e aí surgiram muitas dúvidas. As pessoas estão pensando que a previdência privada é vantajosa apenas para o PGBL. Não, não é vantajosa. Eu enumerei aqui, para mim não esquecer nenhum, algumas vantagens. Não vou falar todas, tá? Mas pelo menos as principais. Por que o VGBL vale a pena? Olha só, tudo que eu vou dizer aqui vale a pena para o PGBL também, tá? Só que depois nós vamos ver que o PGBL, além de tudo isso aqui, tem uma vantagem adicional. Olha só, VGBL. Primeiramente, VGBL para quem é? É para aquelas pessoas que entregam declaração do imposto de renda no modelo simplificado, para aquelas pessoas que são isentas do imposto de renda ou para aquelas pessoas que vão investir mais de 12% da sua renda na previdência privada. Depois eu explico.
12%, então você direciona para o PGBL, acima disso para o VGBL. Então, olha só. Ô, Rodinelli, deixa eu só fazer mais uma pequena intervenção, só para tentar dar explicar de um outro ponto de vista, que talvez o pessoal aí, às vezes tem muita gente que não está acostumado com PGBL e VGBL, só para entender. Então, a previdência privada, você consegue fazer 2 tipos de planos diferentes, que vai depender da sua estratégia. Por isso que é importante entender. Por quê? É essencial quem vai investir na previdência privada saber o que é PGBL e o que é VGBL, porque é aí que muita gente pode tomar prejuízo. Não só na previdência, mas no tipo de tributação. Então, o Rodinelli vai explicar para vocês que existem 2 tipos de plano. Tem o PGBL e o VGBL. E depois ele vai falar da tributação de cada um desses planos, tudo bem? Basicamente, o PGBL e o VGBL vai depender ali do tipo de declaração de imposto de renda, enfim, ele vai entrar nos detalhes disso aí, mas só para entender que existem basicamente 2 planos e 2 tipos de tributação. Então, você consegue 4 combinações diferentes, a gente vai explicar isso aí, ele vai explicar isso aí já já. Ô Márcio, muito bem observado, porque quando a gente vai falar assim, eu não sei quem é a nossa audiência hoje, então fica difícil a gente mensurar um conhecimento para a gente estar falando, né? Então, tipo assim, ó, eu estava planejando a live de hoje, eu tentei elaborar de uma forma aqui, para que todos aqueles que estão no início do entendimento da previdência privada consigam acompanhar a live. É claro que algumas coisas eles podem ficar em dúvidas, mas vão fazendo as perguntas que depois eu respondo. Mas o objetivo mesmo é que todos, pelo menos, consigam entender o poder que é a previdência privada atualmente, né? Infelizmente, eu não... É público diverso, né? Cada um tem um conhecimento um pouco diferente. Ô, mas, Rod, então, e eu ainda vou mostrar para o pessoal no final, o pessoal que ficar até o final da live, eu vou mostrar para o pessoal como que eu faço os aportes na minha previdência, tá bom? Porque todos os meus aportes de previdência, eu não sei se eu vou conseguir fazer online ao vivo, mas eu vou mostrar o passo a passo. Todos os meus aportes de previdência privada, eu pago todos os meus boletos com cartão de crédito. Só para vocês terem uma ideia, eu aporto cerca de 47 mil reais por ano na previdência privada, porque é o meu limite, que o Rodinelli vai falar daqui a pouquinho, que se torna lucrativo até esse limite para mim, para receber restituição do imposto de renda. Só que além da restituição, além do valor investido no fundo, eu ainda ganho as milhas de todos os aportes na previdência que eu faço. E ainda conjugando com as promoções que eu vou falar para vocês, se der um tempinho, eu vou comentar rapidamente para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês que dá para você pegar, além de ganhar na previdência privada com o fundo, com a restituição do imposto de renda, com as estratégias, você ainda consegue acumular uma quantidade de milhas razoável, que pode equivaler até 5% já de lucro em cima do que você investe. Então, eu vou contar para vocês no final, quem ficar até o final da live, tá? Isso aí. É bem interessante, né, Márcio? É um ganho extra, né? 4, 5, 3%, além do ganho da previdência privada, né? Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo que tem VGBL e tem PGBL. Tanto dentro do VGBL quanto dentro do PGBL, nós temos 2 tipos também de tributação. Tem o modelo regressivo e tem o modelo progressivo. Então, o modelo regressivo funciona da seguinte forma. Quanto mais tempo você ficar na previdência privada, menos imposto de renda você paga, até que chega na alíquota mínima depois de 10 anos. No modelo progressivo, não tem relação nenhuma com o tempo que você fica com a previdência privada. Tem relação apenas com o valor que você vai resgatar ou receber renda. Então, modelo regressivo não tem relação com o valor. É o que a gente chama de tributação no tempo. A alíquota vai depender do tempo. Modelo progressivo não tem relação com o tempo. Vai depender da sua renda. É o que a gente chama de tributação na renda. Então, tanto o VGBL pode ser regressivo e progressivo, tanto o PGBL pode ser progressivo e regressivo. Então, veja que o mesmo fundo de previdência privada, o mesmo fundo, ele tem 4 opções. E aí é você que vai definir. Pode ser VGBL regressivo, VGBL progressivo, da mesma forma para o PGBL. Então, vamos ver as vantagens aqui da previdência privada no geral, né? Para você entender por que o VGBL vale a pena. Então, feito isso, o que acontece? Acabei de dizer que a tributação, depois de 10 anos, no modelo regressivo, chega de 10%.
No modelo progressivo, se você fizer bem planejado, você pode ser até isento lá no futuro, ou você pode pagar uma alíquota de 7,5%. Qual o investimento que você consegue pagar um imposto de renda tão baixo? Estou falando de fundos atrativos, né? Não estou falando, por exemplo, de LCI, que é de renda fixa, estou falando de fundos mais estratégicos. Segunda vantagem da previdência privada. Boa, Márcio. Segunda vantagem. Não tem come-cotas. O que é o come-cotas? Come-cotas é uma tributação exclusiva dos fundos de investimentos. Funciona assim. Nos meses de maio e novembro, o leão, a Receita Federal, ela vai ver quanto que o seu fundo valorizou de maio até novembro, e depois de novembro até maio. E aí ela vai lá e vai comer a sua cota, ou seja, ela vai antecipar o seu pagamento do imposto de renda. Porque qual que é o correto? O correto é você pagar imposto de renda sobre o seu ganho. Quando é o seu ganho? Ora, é quando você recebe renda ou quando você resgata. Mas nos fundos de investimentos comuns, não. Você tem esse come-cotas, é o imposto de renda pago antecipadamente. Na previdência privada, você não tem isso. Então, isso, no longo prazo, é exponencial. A mágica dos juros compostos. Imagina você ficando 10, 20, 30 anos em um fundo, pagando o imposto de renda antecipadamente todos os semestres, e, de repente, às vezes, o mesmo fundo, né, a mesma estratégia, o gestor, ele replica a estratégia do fundo comum no fundo previdenciário, sem essa antecipação do imposto de renda. Então, no longo prazo, essa diferenciação explode. Então, gente, só posso intervir de novo? Sim. Só para tentar exemplificar mais ou menos isso aí que você está falando, a importância disso. Você imagina só, gente, você pode pegar o mesmo fundo na Previdência e o mesmo fundo sem estar na Previdência. A cada 6 meses, parte do seu lucro come imposto de renda. No da Previdência não come. O mesmo fundo. Um pega imposto de renda, o outro não pega imposto de renda. Um te dá restituição do imposto de renda, outro, nem existe isso para o outro fundo. Então, você imagina, a cada 6 meses, parte do seu lucro está comendo. Isso em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, vira uma quantidade gigantesca de dinheiro. Se fizer a continha, você vai ver que você perdeu muito, muito, muito dinheiro quando você entra nesses come-cotas, entendeu? E, claro, se você for num banco, o gerente vai te indicar aquele que ele precisa vender. Ele não vai te indicar aquele que te dá mais retorno financeiro. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho disso aí, entender um pouquinho de tributação. A maioria das pessoas que, quando vai investir na previdência privada e não sabe nada de previdência privada e vai no banco, ela pede geralmente uma orientação, que é onde eu invisto o meu dinheiro. Isso é o mais normal. Chega no banco, gerente, onde eu invisto o meu dinheiro? Aí indica título de capitalização, meu Deus do céu, nem me fala nisso. Aí indica previdência privada, e aí a pessoa, ela não sabe, por exemplo, imagine, ô Rondinelli, que você quer fazer um investimento na previdência privada, mas você não sabe se você vai precisar do dinheiro daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos. Então, se você não sabe em quanto tempo você vai precisar do dinheiro, pode ser que você precise ele antecipadamente, você tem que investir num fundo em que você pode sacar antecipadamente, tendo lucro e não tendo prejuízo. Se você sabe que você quer investir na previdência privada a longo prazo, não, isso aqui é para minha aposentadoria, igual eu faço, estou investindo para minha aposentadoria. Esse valor aqui é para aposentadoria, lá para frente, daqui a 10 anos. Então, você investe em um outro tipo de previdência privada. E eu conheci um monte de gente, por exemplo, que investiu no banco, investiu na previdência privada através de banco, precisava do dinheiro um ano depois e entrou num VGBL regressivo. O que acontece? Num PGBL regressivo. O que acontece? Toma um baita prejuízo, porque na hora que vai sacar, pega aquela alíquota alta do imposto de renda. Mas não é porque a previdência era ruim, é porque a pessoa não sabia o que estava fazendo. É a mesma coisa, trazendo aqui um paralelo com o mercado de milhas, é a mesma coisa para quem entende de milhas aéreas. Você vê uma promoção de compra de pontos da Latam PES a R$50 o milheiro. Poxa, o padrão é 70. Eles estão com promoção a R$50 o milheiro. Quem entende do mercado de milhas vai pagar R$50 do milheiro da Latam? Nunca. Nunca vai fazer isso. Porque isso é uma merda. Apesar de estar com desconto, é uma merda.
Quem entende do mercado de dividendos sabe, opa, isso aqui não é para eu investir agora, mas se eu investir quando está R$20, 19, 18, numa bumerangue que sai a 13, pô, baixo custo, então eu vou ter lucro com o negócio, você sabe o que está fazendo. Então essa é a importância de você entender em qual tipo você se encaixa, qual o seu perfil, beleza? Fala, Rondinelli. Não, bem observado, né, Márcio? Até porque a previdência privada, ela é um excelente, um ótimo benefício. Na minha opinião, quem não tiver uma parte do seu capital em previdência privada está deixando dinheiro na mesa. Só que você tocou num ponto importante. A previdência privada, ela tem uma série de detalhezinhos assim, que se você não tomar o cuidado, às vezes você pode tomar prejuízo. Então, tipo assim, para quem entende, sabe aproveitar tudo da previdência privada, cara, é um excelente investimento. Mas igual você deu o exemplo aí, a pessoa fez o investimento, às vezes ela queria resgatar no ano seguinte, cara, a estratégia é completamente outra, diferente, né? Inclusive, né, Márcio, a gente ensina para o pessoal, previdência privada não é só para o longo prazo, igual todo mundo fala por aí, não. Se der tempo no final da live, eu vou passar uma estratégia para vocês de 1 ano, tá? Você investe hoje, resgata no ano seguinte e tem um excelente ganho. Então, a gente vai ver isso para frente, tá? Ô, Márcio, apenas uma observaçãozinha que você comentou ali. Ainda existe na regulamentação algumas diferenciazinhas entre os fundos previdenciários e os fundos comuns, tá? Não está exatamente igual, mas a cada dia que passa está caminhando para ficar igual. Mas não é tão relevante igual era no passado. Outra vantagem da previdência privada, né, que se aplica tanto para VGBL ou PGBL, é a questão da portabilidade. O que é isso? Se você não está satisfeito com a sua previdência privada naquele plano, se você, eu quero mudar, minha previdência privada é de renda fixa, agora eu quero uma previdência privada multimercado, tanto faz a classe. Não, agora eu quero, o meu foco agora é para mais longo prazo, então eu posso assumir mais risco na previdência. Não importa o motivo, tá? Você pode fazer a portabilidade. O que é isso? Você não precisa resgatar a sua previdência privada, que você já tem, para fazer uma nova. Você sabe qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se fosse qualquer investimento, qualquer um, me fala se você conhece algum investimento que você quer mudar de investimento. Você tem que fazer o quê? Você tem que resgatar e reinvestir. Quando você resgata, o que acontece? Você tem que pagar imposto de renda. Quando você reinveste, o que acontece? Começa a recontagem do prazo do imposto de renda. Na portabilidade, você ganha dos dois lados. Você pode mudar de fundo quantas vezes você quiser. Você nunca vai pagar imposto de renda. Somente se você resgatar ou você receber renda, a gente vai falar lá para frente daqui a pouco, somente nessas hipóteses. Então, é um ganho, mas é um ganho muito grande. Então, você consegue surfar a onda. Eu acredito que o momento agora está bom para renda variável. Você pode sair da renda fixa e vai para a renda variável. Você não paga imposto de renda e não recomeça a contagem no prazo. É só a previdência privada que tem isso. Rondinelli, isso aí o pessoal que investe no mercado de ações, por exemplo, de título, vai entender bem essa lógica, porque a gente sabe que existem momentos de investir em ações, existem momentos de alta e de baixa, que tem a gente está há quase 10 anos do momento de alta, tirando esse ano, que teve essa queda, mas já está retomando aquela alta, né, no mercado de ações, mas depois vai chegar um momento em que vai corrigir, vai oscilar, ela fica fazendo assim o mercado de ações. E para você não perder nessa oscilação, se você entender um pouquinho mais do mercado de ações, de títulos públicos, você poderia estar investido, muda o seu fundo para um fundo multimercado, um fundo de ações, no momento em que você percebe que a onda está subindo, juros baixando, o mercado de ações está subindo, e você faz todo aquele ganho do mercado de ações. E quando você percebe que a coisa está estabilizando e vai inverter, você simplesmente migra o seu fundo previdenciário para um fundo mais seguro. Quando você sentir uma certa instabilidade, você migra ele. Geralmente é bem fácil, acho que a maioria das corretoras ou dos fundos aí, você dá um comandozinho e ele já migra para você. A maioria aí, às vezes, tem que entrar em contato com a central, mas depende de onde você investe. Você migra para um fundo mais de renda fixa ou então um fundo mais seguro. Então, fica muito fácil você fazer essa migração. Coisa que a maioria dos fundos aí, como você disse,
tem que resgatar, e aí paga imposto de renda sobre o lucro, e aí é isso, é aquilo, coisa que a previdência privada você não precisa fazer, você simplesmente migra. Então não tem aquela taxa, não tem imposto de renda sobre o lucro, você continua ali ganhando em cima do investimento. Oi, Márcio, voltou? Pode falar, tá vendo? Vou continuar aí. Beleza. Não, e olha só, olha essa vantagem da portabilidade, porque normalmente nós temos dois momentos, né? Nós temos o momento quando nós estamos mais jovens, que nós estamos apenas investindo. Depois vai chegar o momento que a gente vai querer o quê? Parar de investir para a gente receber renda. É a famosa aposentadoria, né? O que acontece? Normalmente, quando a gente está investindo, a gente investe em produtos, às vezes, que não pagam rendas, né? Ou não tem uma renda garantida, às vezes a gente está investindo em títulos de renda fixa com o objetivo de acumular, sem receber renda. Ou às vezes a gente está investindo em uma carteira de ações com mais foco em crescimento do que recebimento de dividendos, né? Só que aí vai chegando na fase da aposentadoria, você precisa ter uma renda garantida, não dá para ficar correndo risco, né? Então, o que acontece? Se for de renda fixa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender os seus títulos de renda fixa que não pagam cupons de juros para recomprar os títulos que pagam cupons de juros. Por quê? Porque você quer renda agora. Veja que nessa transição você tem que resgatar para reinvestir. Você vai mudar os tipos de títulos. Você vai pagar imposto de renda. Por exemplo, se você está investindo em ações com mais foco em crescimento, quando chegar no momento da renda, você tem que mudar a característica das suas ações. Você vai querer empresas com mais previsibilidade de dividendos, né? Talvez levar uma parte mais para a renda fixa, porque aí você já não pode correr risco, você depende daquilo, né? O que acontece? No momento do resgate, você paga imposto de renda. Na previdência privada, não. Esse fundo, o mesmo fundo que você está investindo, você vai sair da fase de acumulação, você vai passar para a fase de renda, ou seja, para a sua fase de aposentadoria. Você que escolhe quando você quer passar para a fase de aposentadoria, completamente diferente do INSS, que tem aquelas regras lá para você se aposentar, e não tem imposto de renda nessa transição. Olha que maravilha, você vai pagar um imposto de renda na previdência privada, então quando? Se você for utilizar como aposentadoria, somente quando você for receber a sua renda. E aí tem vários tipos de renda que tem que tomar cuidado. Tem renda que tem mais vantagens para o objetivo. Depois a gente fala disso, mas tem que tomar cuidado na escolha dessa renda, tá? Só que a previdência privada, se você quiser resgatar antecipadamente, você pode resgatar quando você quiser. Você não é obrigado a levar para a sua aposentadoria. Então, você fizer previdência privada hoje e quer resgatar ano que vem, pode, não tem problema nenhum, tá? Ô Andinelli, só para que tá desse tema aí, essa pergunta que é bem interessante, ó. Quando migra para outro fundo, tem carência? Tem. Tem duas regrinhas, questão de carência, né? Primeiro, o que é carência? A carência, você investiu na previdência privada, e aí você tem um prazo para solicitar o resgate desse fundo. Esse prazo de carência, ele é no mínimo de 2 meses, acho que até 5 anos, tá? Não me lembro de cabeça. Acho que são 60 meses. Esse é o prazo de carência. Então, quando você vai investir, se você tem em mente que você vai querer resgatar antes dos 5 anos, o que você vai fazer? 5 anos é o prazo máximo, se não estiver enganado, tá? O que você faz? No momento do investimento, você tem que ver qual que é a carência desse fundo. É no mínimo 2 meses, tá? Regra geral, pelo que eu tenho acompanhado o mercado, as seguradoras estão colocando, na maior parte dos fundos, a carência mínima de 2 meses. Mas você tem que consultar, tá bom? Agora, então, assim, ó, só deixar bem claro, cada fundo tem as suas regras, né? Cada tipo de previdência. Isso. Então, eles vão colocar lá, igual quando você investe, às vezes, num fundo de uma empresa, tem que ficar 1 ano, tem que ficar 2 anos, tem que ficar 3 anos. Então, cada fundo tem, passou esse período de carência, você pode migrar. É isso, né? Isso, e tem a segunda carência também. Eu não sei se ele estava falando da carência do resgate ou falando da carência da portabilidade. O que acontece? Quando você sai de um fundo A e vai para o fundo B, para você sair desse fundo B para o fundo C, tem uma nova carência, tá? E aí vai depender se está dentro da mesma seguradora, né? Só para o pessoal entender. A seguradora é como se fosse um administrador do fundo. Na previdência privada é uma seguradora, tá? Não é o administrador, é a seguradora. E essa seguradora, ela tem vários fundos previdenciários. Então, se você sair de fundo A para um fundo B, depois do B para o C, mas dentro da mesma seguradora, não tem carência, tá? Agora, se você sai de um fundo A, vai para um fundo B, trocou a seguradora,
aí tem novo prazo de carência, tá bom? Outra vantagem incrível, né, do VGBL, mas do PGBL, tudo que eu estou falando vale para os dois. Questão de planejamento sucessório. Ô, Márcio, a gente precisa depois fazer uma live exclusiva de planejamento sucessório. Cara, o pessoal tem que tomar cuidado, o pessoal tem que abrir os olhos, que não dá para brincar com esse assunto, cara. A gente está vendo aí um acidente, uma fatalidade, uma aposentadoria por invalidez, uma doença incapacitante. Cara, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Para quem tem família, né, cara? Isso é extremamente importante. E também a questão da tributação, né? Que tende a ser cada vez maior a tributação aí na questão do ITCMD, né? Exatamente. Cara, é uma série de vantagens. E não só para quem tem família, Márcio, principalmente para quem tem família, né? Mas pega no caso da própria pessoa. Imagina uma doença incapacitante que vai te tirar do trabalho. Você acha que a aposentadoria do INSS vai conseguir te sustentar? E se você precisar de um cuidador? A sua família tem condições de bancar esse cuidador? E se você precisar de um cuidador por 24 horas? Imagina a situação. Se você for provedor da família, e aí cessa a renda, além de cessar a renda, a sua família tem que arrumar nova fonte de renda e ainda bancar esse cuidador para você. Então, o planejamento sucessório, na minha visão, além de ser um planejamento de transmissão patrimonial, também é proteção para a própria pessoa, tá? E a previdência privada, na minha opinião, é uma excelente opção para você fazer esse planejamento sucessório. Você economiza muito e muito, tem muitas vantagens. Ô, Rondinelli, eu sempre falo para o pessoal lá na minha comunidade, nas lives aqui também, gente, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda, a gente tem que ter uma reserva de emergência, a gente tem que pensar nisso, principalmente se você tiver família, se você tiver filhos, tiver esposa, marido, tem que pensar, não dá para depender de uma única fonte de renda. Por exemplo, eu sou auditor fiscal da Receita, você é auditor fiscal da Receita, a gente tem um ótimo salário, mas nem por isso a gente se acomoda para ficar numa única fonte de renda, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, o nosso salário vai reduzir por causa da questão lá da previdência complementar. Enfim, pode acontecer alguma situação e não vale a pena você deixar isso para resolver isso na hora que acontece o problema. Então, assim, principalmente para quem ainda é novo, para quem ainda tem a possibilidade de estudar, que eu acho que, na verdade, qualquer pessoa ainda tem essa possibilidade, tem que aprender a ter novas fontes de rendas. E muitas vezes o seu trabalho ocupa muito tempo, mas você consegue ter uma fonte de renda sem muito trabalho, entendendo de investimento, entendendo de previdência privada, entendendo de investir em ações, entendendo de milhas aéreas, às vezes comprando um imóvel para você alugar. Enfim, cada um vai ter aí as suas características, mas é imprescindível que a gente pense nisso, principalmente quem tem família. Quem aí tem os seus próximos, aí não quer deixar os seus próximos em mais lençóis, caso aconteça alguma coisa. Então, é imprescindível pensar nessa possibilidade. E aí, Márcio, aproveitar só para esclarecer para o pessoal, o que eu vejo muitas pessoas fazendo é o seguinte: eu vou deixar a senha ou da minha corretora, do meu banco, dos meus investimentos com alguma pessoa, porque se dá algum problema comigo, essa pessoa vai lá e resgata, saca o dinheiro. Não. Se acontecer alguma fatalidade, aqueles valores são bloqueados imediatamente. Hoje, praticamente, é tudo eletrônico. Caiu no cartório ali, bloqueia tudo automaticamente. Esses valores vão ser liberados somente após o final do inventário, que pode durar muitos anos. E quanto você acha que custa o inventário? De 15% a 20% do valor do seu patrimônio. Sua família, como que ela vai viver ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, se for um inventário judicial? É muito complicado. Será que ela tem condições para se manter, continuar pagando moradia, pagando escola, alimentação, medicamento? E ela vai pagar como? As custas do próprio processo de inventário. Com a previdência privada, isso cai no máximo em 30 dias. E mais, vai cair onde? Nas pessoas que você indicar como seus beneficiários. Pode ser qualquer pessoa. Você faz isso, você não precisa falar para ninguém. Ocorrendo o evento, a seguradora procura essas pessoas e depositam o dinheiro. Então, é uma excelente opção. E, além disso, porque o nosso método é IAP da Previdência Privada, é I de investimentos, a parte de investir, as estratégias de investimento para potencializar os lucros, as estratégias de aposentadoria
Aposentadoria porque tem vários tipos de renda, você tem que saber qual que é o seu objetivo para você definir o seu tipo de renda. Tem alguns pulos do gato, que eu costumo chamar assim, para você ter uma maior renda na aposentadoria, com o mesmo saldo investido, e depois tem a parte do planejamento sucessório. E nessa parte do planejamento sucessório, além da previdência privada, o nosso método também tem o seguro vitalício e resgatável. É um seguro que você faz uma única vez na vida, ele vale para a sua vida toda, e resgatável. Você pode resgatar esse dinheiro se você quiser. E mais, você resgata esse dinheiro com ele tendo uma rentabilidade acima da inflação. Esse seguro ele é muito utilizado no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 95% das pessoas têm seguro de vida. Aqui no Brasil não chega nem a 5% do seguro de vida comum. Do seguro vitalício, então, nem se fala. Para a gente finalizar essa primeira parte, esse VGBL vale a pena, eu quero passar agora aqui as vantagens básicas de qualquer fundo de investimento, tá? Porque a previdência privada, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ela não é um título, né? Não, ela é um fundo de investimento. E aí, quando você investe em um fundo de investimento, o que acontece? Ali estão seus recursos e de mais um monte de investidores. Então, a primeira vantagem de qualquer fundo previdenciário, um fundo comum, é a diversificação. Às vezes, com os valores que você fosse investir sozinho, você não tinha condições para diversificar esse valor entre classes de ativos. E mais, dentro da própria classe de ativos, você também tem que diversificar. Por exemplo, se você vai investir em ações, você não pode investir tudo na mesma ação. Você não pode investir também Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Banco Itaú e deu. Não, você investiu apenas em um setor. Você tem que diversificar renda fixa, renda variável e tem que diversificar também dentro da própria classe de ativos. Por exemplo, ações, saneamento, alimentação, medicamentos, energia, saneamento, enfim. Segunda vantagem, gestão profissional. Quem vai escolher onde alocar os seus recursos é uma equipe profissional que vive disso. O ganho deles é isso, é procurar os melhores investimentos. Ou seja, nós, como o Márcio comentou, nós temos o nosso trabalho, nós temos nossas obrigações diárias. Será que, sinceramente, nós vamos pensar no longo prazo, tá? Curto prazo, pessoal, curto prazo, ninguém sabe de nada, tá? Vamos pensar no longo prazo. No longo prazo, será que nós, pessoas físicas, temos as mesmas condições de rentabilizar a nossa carteira de investimento comparando com uma equipe profissional? Eu acho muito difícil, tá? E o que acontece se você delega esse trabalho para uma equipe profissional? Ora, você ganha o seu ativo mais valioso que você tem. Qual que é o ativo mais valioso que você tem na vida? O que é que você tem que se você perder, você nunca mais recupera? É tempo. Então, eu conheço pessoas, eu também sou assim, mas eu faço por hobby, tá? É diferente, porque eu gosto muito de investimento. Então, para mim, é um prazer ficar lendo sobre investimentos. Agora, eu sei que a minha não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, eu vejo pessoas se matando para estudar balanços de companhia. A pessoa estuda contabilidade para analisar as demonstrações contábeis, os balanços, começa a estudar como que funciona o setor do petróleo, depois a pessoa passa para o setor do gás. Ou seja, a pessoa praticamente deixa de viver. Por quê? Porque ela tem que trabalhar e fica estudando. Quando você delega para uma equipe profissional, você ganha tempo, você ganha qualidade de vida, você ganha o seu bem mais precioso que você tem, que é tempo. Olha só que outra vantagem da previdência privada. Nos fundos, nós temos duas taxas praticamente. Uma é a taxa de administração, que remunera toda a estrutura, né? A segunda taxa é a taxa de performance. O que acontece? Se você vai investir em um fundo de ações, por exemplo, tá? Genericamente, se a meta do fundo for rentabilizar acima do índice da Bolsa de Valores, se o fundo tiver um rendimento acima do índice, você paga uma taxa sobre aquilo que foi acima do índice. Se o fundo, naquele ano, não teve uma rentabilidade acima do índice, você não paga a taxa de performance, tá? O que acontece na previdência privada? Não tem essa taxa de performance. Então, no longo prazo, é mais uma grande vantagem também. Agora, atenção, viu que a previdência privada está evoluindo? A previdência privada agora também tem um tipo de investimento que pode ter taxa de performance, sim, tá? Temos, da mesma forma que tem fundo de investimento para investidor qualificado, também tem fundo de previdência para investidor qualificado. Essa pode ter taxa de performance, sim, tá bom? O que está acontecendo agora, às vezes?
às vezes, você quer investir em determinado fundo, só que ele é exclusivo para investidor qualificado. Investidor qualificado é quem tem certificações reconhecidas pela CVM ou pela Ambima, ou quem tem R$1 milhão investidos em ativos financeiros. Às vezes você não se enquadra em nenhuma dessas opções, mas às vezes você queria investir em um determinado fundo que era destinado para investidor qualificado. Ora, o que as gestoras estão fazendo agora? Estão criando fundos previdenciários para pessoas comuns que investem no fundo destinado para investidor qualificado. Dessa forma, você tem acesso a um fundo que era exclusivo do investidor qualificado, mas sobre essa parcela que um fundo está investido em outro, aí lá vai ter a taxa de performance, tá bom? Mas se for um fundo que não for destinado para investidor qualificado, não tem taxa de performance no longo prazo. É mais uma super incrível vantagem exclusiva da Previdência Privada. Beleza. Ô, Márcio, nós já estamos com mais de 40 minutos de live. Eu queria passar para o pessoal uma estratégia passo a passo aqui. Se desse, depois eu passaria uma outra. Mas temos a questão de dúvidas também. Como que você quer distribuir o tempo aí? Tá. Assim, ó, eu acho que você deveria só explica para o pessoal rapidamente, resumido, o que é de fato o PGBL progressivo, o VGBL progressivo, o PGBL regressivo, o VGBL regressivo, bem resumidamente. Aí a gente passa para algumas perguntas e a gente vai para as estratégias. O que você acha? Porque eu acho que tem muita gente que não tem nem noção do que é isso. Pode ser. Eu aqui não tenho acesso às dúvidas, então você vai me direcionando aí para onde eu devo caminhar mais, tá bom? Então, beleza. Igual eu disse ali, ó, o VGBL para quem? Para quem é isento do imposto de renda, para quem paga imposto de renda, mas envia a declaração do imposto de renda no modelo simplificado, ou para quem quer investir mais de 12% da sua renda do ano na Previdência Privada. Por quê? Porque o PGBL, ele tem uma vantagem. Primeiramente, para quem é o PGBL? PGBL é oposto do VGBL para quem envia a declaração do imposto de renda do modelo completo. Só que ele tem uma condição. Qual é essa condição? Além de enviar a declaração do imposto de renda no modelo completo, você também tem que ser contribuinte ou do INSS, ou se você for um servidor público, né, aí você é contribuinte do regime próprio dos servidores públicos. E aí surgem duas dúvidas. Aposentado. Às vezes o aposentado não paga previdência. Se ele for do INSS, ele não paga previdência. Nessa hipótese, basta enviar a declaração do imposto de renda no modelo completo. Outra dúvida que eu estou recebendo muito também. Para militar. Sim, o PGBL também é para militar, tá bom? Inclusive, a revista Militar, eu estava lendo um artigo que ela estava recomendando o PGBL para os militares. E aí, pessoal, só para o pessoal ter ideia, Rondinelli, só para eu falar para o pessoal, olha só, o poder disso aí. Por exemplo, eu tenho lá o meu trabalho, o Rondinelli também, eu pago meu imposto de renda. Então, eu invisto até um certo valor no PGBL. Por quê? Porque até um certo valor, eu consigo ter restituição do imposto de renda daquela base. Então, funciona assim, ó, eu sei que arredondando o valor, daria mais ou menos 50 mil de investimentos por ano que eu poderia fazer nesse PGBL. Por quê? Porque 12% da minha base de cálculo tributável eu consigo retirar da base de cálculo do imposto de renda. E em cima disso, eu consigo ter de restituição eu acho que esse ano foi cerca de R$ 11.500 de restituição de imposto de renda. Então, imagine só, em cima de 47 mil investidos, de cara, eu já ganhei cerca de R$ 11 mil. Eu arredondando o valor, mas acho que foi mais ou menos esse a minha restituição. Então, de cara, eu tive R$ 11 mil que estaria perdido. Isso aí eu já teria perdido. Qualquer pessoa que investe em qualquer outro lugar ou que não investe em lugar nenhum, simplesmente perderia esse valor do imposto de renda e eu já recupero de cara. Cara, lá no nosso trabalho, quase ninguém investe na Previdência Privada. Quando você explica isso para a pessoa, que é quase um 14º salário, a pessoa fica doida, começa a entender, poxa, mas dá para fazer isso? Eu não sabia que dava para fazer isso. Eu estou perdendo esse dinheiro, tá há anos, eu mesmo, anos e anos e anos, eu deixei de ganhar essa restituição do imposto de renda porque eu não sabia, porque eu tinha na minha cabeça que Previdência Privada era uma merda, porque eu ouvi o pessoal falando que tomou prejuízo e não sabia, eu não estudei Previdência Privada. Aí, o que eu fiz? Não aproveitei.
Quando a gente montou o nosso grupinho e começou a estudar, eu fui entender que a previdência privada, eu consigo ter aquela restituição no imposto de renda, eu consigo investir no fundo multimercado. E se eu quiser investir mais do que esses 12%, eu teria que alterar, que é o que o Rondinelli vai explicar. Aí não vale a pena mais do que 12% no PGBL, porque eu já não consigo ter mais aquela restituição no imposto de renda, porque esse é o limite. Mas eu poderia continuar investindo no VGBL, trocar essa estratégia tanto para mim, como para um dependente meu, para um filho, para a esposa. Então, esse valor que ultrapassa os 12%, eu mudo. Em vez de ser o PGBL, jogo no VGBL. Aí o Rondinelli vai dar uma rápida explicação aí sobre essa situação do progressivo e do regressivo. Por quê? Gente, é essencial saber isso no momento que você começa a aplicar, tá bom? Tem até um casozinho que você, ali nos primeiros meses, você pode alterar, mas investiu errado, vai ter que ficar com o negócio até o final, senão você toma prejuízo. Por isso, e é aí que o pessoal se estrepa, vai através de gerente de banco, vai através de quem não entende direito do que está falando. Ah, não, investe aqui no PGBL regressivo, ano que vem você saca. Aí 35% de prejuízo por causa do imposto de renda, porque simplesmente trocou a ordem da tributação que não era para ter investido. Então, Rondinelli, conta aí para o pessoal, porque eu já vi muito caso de gente tomando prejuízo simplesmente porque fez a escolha errada. Não porque é ruim, mas é porque usou a estratégia errada. Então, tem estratégia para VGBL, tem estratégia para PGBL, tem estratégia para progressivo, tem estratégia para regressivo, se é para curto prazo, se é para médio prazo, se é para longo prazo. Cada uma dessas aí vai definir, dependendo do que você está pensando. Então, muito bem observado, Márcio, porque a previdência privada, no momento do investimento, se você escolheu as opções, as combinações inadequadas para o seu perfil, a chance de você perder dinheiro é monstruosa. Então, no momento do investimento, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Você tem que ter em mente se seu objetivo é para longo prazo, médio prazo ou curto prazo. Por exemplo, se seu objetivo é curto prazo, dificilmente você vai ver alguém falando que a previdência privada é para o curto prazo. Eu duvido que você vê alguém falando aí. Mas se der tempo, eu vou passar uma estratégia aqui que você vai ver que é sim para o curto prazo. Nessa hipótese, o que você tem que fazer? A alíquota do imposto de renda é modelo progressivo. Não tem nem que pensar. Se você escolher o modelo regressivo neste momento para o curto prazo, se você resgatar nos 2 primeiros anos, é 35% de imposto de renda que você vai pagar. Então, o que acontece? Às vezes é você saber definir os seus objetivos com a escolha adequada. Mas se o seu objetivo for para resgate depois de 10 anos, se você pretende converter isso em renda, levar para a aposentadoria futuro, aí não tem nem que se falar. Aí é o modelo regressivo, porque no longo prazo chega em 10%. Então, não tem nem o que se falar, tá? Deixa eu falar uma questão aqui, Márcio, que às vezes muitas pessoas podem estar em dúvida aí, que eu estou recebendo muito essa dúvida. Tá bom, tal, eu sei que o VGBL é para simplificado, o PGBL é para completo e tal, mas as pessoas gostam de mais praticidade. Quais são os valores? Ora, muitas pessoas estão me perguntando assim, eu ganho tanto, minha declaração tem que ser no modelo completo ou simplificado? Eu vou tentar resumir aqui, mas não é regra geral, tá? O simplificado, o modelo simplificado, normalmente ele vai ser mais interessante para quem ganha ali até seus 45 mil reais aproximadamente. Não é regra geral, mas aproximadamente para quem tem uma renda anual, tá? No ano, de até 45 mil reais, é mais simplificado, faz mais sentido o VGBL. De 60 mil para cima, regra geral, também não é determinante, né? O modelo completo vai fazer mais sentido, aí vale a pena o PGBL. A questão é que a gente fica no limbo, nessa faixa de renda de 45 mil a 60 mil reais de quem tem essa renda no ano. E aí que acontece muitos erros, porque às vezes a pessoa está fazendo lá no modelo simplificado, porque quando a pessoa faz a declaração do imposto de renda no modelo simplificado, era a opção mais interessante, só que ele não fez o PGBL antecipadamente, ele não sabia as estratégias, ele não sabia como simular, ele não sabia aproveitar esse benefício. Então, por que deu simplificado a opção mais interessante? Porque você não informou o seu PGBL. Então, lá no nosso método IAP, a gente tem uma aula passo a passo para quem está nesse limbo, para ver o que é mais interessante. Tem um exemplo real de um aluno nosso lá, para quem entrar vai estar nos comentários lá. Ele tinha uma renda, não me lembro de cabeça, mas eu sei que ele fazia no modelo simplificado,
Depois que ele entendeu como que funciona, ele vai passar a fazer agora pelo modelo completo e vai ter uma restituição a mais por ano de aproximadamente R$680, R$700, alguma coisa assim. Simplesmente por inverter a lógica, tá bom? Basicamente é isso, questão de valores. Ô, Márcio, agora eu queria começar a passar estratégia para o pessoal. Eu não sei se eu começo a passar uma hiper estratégia nossa lá do nosso treinamento, ou se você prefere que eu responda algumas dúvidas. Acho que vamos responder assim, umas 3 dúvidas aqui primeiro, antes da gente você mostrar a sua estratégia, né? Isso. Quando é em fundo de ações, segue o Ibovespa? Depende. Se for um fundo de ações, é que a gente tem que pensar assim, ó. Tem fundos multimercados e tem fundo de ações. O fundo multimercado, ele pode investir em ações, ele pode investir em renda fixa. Se for um fundo multimercado, dificilmente ele vai ter como referência o índice Bovespa. Se for um fundo de ações, possivelmente vai ser o índice Ibovespa, mas não é regra geral, tá bom? Aí tem que ver caso a caso, fundo a fundo. Previdência, tanto PGBL quanto VGBL tem vários fundos dentro de cada plano. Você monta Previdência, tanto tem vários fundos dentro de cada plano. Renda fixa, multimercado, renda variável. Você monta a sua carteira. Acho que é só um comentário, esse é mais um comentário, né? Mas é interessante porque lá lá tem o módulo de fundos previdenciários, e aí lá eu falo passo a passo como que você monta a sua carteira de fundos previdenciários. Então, tem pessoas que levam a previdência privada como um investimento separado do restante da carteira. Aí você utiliza uma estratégia para montar os seus fundos previdenciários. Tem pessoas que consideram a previdência privada fazendo parte de todo o contexto. A estratégia para você escolher os seus fundos previdenciários é outra. Da mesma forma que a gente diversifica, por exemplo, entre várias ações ou vários títulos de renda fixa, é interessante também diversificar em vários fundos de previdência também. Você pode dar um exemplo prático de um VGBL regressivo que esteja valendo a pena atualmente? Valesca, um exemplo prático de um VGBL regressivo. Olha que interessante. Um fundo de previdência, qualquer um fundo de previdência, ou mesmo fundo, ele é tanto VGBL quanto ele é PGBL. Ele pode ser tanto regressivo quanto progressivo. Então, é no momento de investir que você vai definir. Às vezes eu vou investir em um PGBL regressivo, a pessoa do lado um VGBL progressivo, um outro PGBL regressivo, outro um PGBL progressivo. E nós 4 vamos investir no mesmo fundo. Então, a questão do tipo de VGBL ou PGBL e regressivo e progressivo é em relação à tributação. Não é em relação aos ativos, ao fundo, onde os seus recursos estarão investidos. Aí é exclusivamente o fundo. Agora, senhor Valesca, eu prefiro não comentar de fundo específico, porque eu não quero induzir ninguém a tomar decisões de investimento baseado aqui para a gente dar uma ideia geral, tá? Da mesma forma que eu costumo dizer o seguinte, me fala um prato bom, porque você gosta de comer. Ora, eu gosto de churrasco. Mas se a pessoa é vegana, não tem o menor sentido. Então, se você pergunta para mim, eu tenho um perfil de investimento. Às vezes, um fundo faz total sentido para mim, mas não faz para você. Às vezes, o mesmo fundo que faz sentido para mim hoje, daqui 5 anos não faz mais sentido. Então, é isso que a gente ensina lá no nosso módulo de fundos previdenciários. Então, eu prefiro, sinceramente, não opinar em determinado fundo específico. Tem que saber, tem que fazer uma avaliação pessoal, né, caso a caso. Bom, Dinelli, eu acho que assim, ó, vamos para a parte prática. Vamos dar um exemplo prático para o pessoal entender mais ou menos em termos numéricos, fazendo a continha, né? Eu acho que você vai fazer agora, né? Isso, vou fazer aqui, ó. Lá a gente tem várias estratégias. Eu quero passar uma estratégia aqui de um aluno nosso. Você vai compartilhar a tela, Márcio? Isso. Então, eu vou passar aqui uma estratégia agora de um PGBL. Por que eu quero passar essa estratégia de PGBL para vocês? Porque o prazo para você fazer o PGBL... desculpa, acho que eu nem falei disso antes, né? Deixa eu fazer uma introdução aqui. Qual que é a característica do PGBL? O PGBL é o seguinte, você tem a sua renda bruta anual, ou seja, é a renda que você ofere ao longo do ano. Sobre essa renda, você já paga imposto de renda. Se você for um empregado, você já recebe o seu salário com esse imposto de renda retido na fonte.
você nem vê, você recebe o líquido, né? Mas a empresa, o seu empregador, já paga diretamente o imposto de renda para os cofres da União. Se você é um empresário, às vezes um autônomo, você faz esse pagamento depois. Então, como que funciona? Qual que é a vantagem do PGBL? O PGBL é o seguinte, você pode investir até 12% da renda que você teve ao longo do ano, que isso não vai ter imposto de renda nesse momento. Então, por exemplo, depois eu vou dar exemplo com valores menores, mas só para facilitar as contas aqui. Se você tem uma renda ao longo do ano de R$100 mil, a legislação fala assim, ó, dos R$100 mil, você pode pegar 12% e fazer um PGBL. Então, você vai pegar R$12 mil e vai investir em um PGBL. Qual que é a consequência disso? Sobre esses R$12 mil, não vai ter imposto de renda. Mas veja que você já recebeu o seu salário com imposto de renda retido na fonte. Então, no ano seguinte, quando você fizer a declaração do imposto de renda, aí você vai informar que você fez esse investimento em um PGBL. Logo, a sua base de cálculo do imposto de renda, que era de 100 mil, vai ser reduzida para 88 mil. Ou seja, sobre 12 mil reais não terá imposto de renda. E sobre esses 12 mil reais, quanto você tinha pago imposto de renda ao longo do ano? Ora, de acordo com aquela tabela progressiva do imposto de renda pessoa física, qualquer renda ao longo do ano acima de 56 mil reais é 27,5% de imposto de renda. Então, o que acontece? A sua base reduziu de 100 para 88 mil, né? Só que de 56 mil para cima já é 27,5%. Então, você tem que pegar 27,5% dos 12 mil que você fez no PGBL, que vai dar R$3.300. Isso vai voltar para a sua conta, vai voltar para o seu bolso. Então, veja que o dinheiro que estava perdido, estava nos cofres da União, você não tinha sentido nem o cheirinho desse dinheiro, ele volta para você. E aí, o que você vai fazer desse dinheiro? Aí você decide. Mas veja que era R$3.300 que estava ali dando sopa que volta para você. Agora, importante, não é isenção, tá? Veja que você fez o PGBL dos 12 mil reais. Sobre o imposto de renda que você já tinha pago ao longo do ano, você recebeu a restituição. Só que lá no futuro, ou quando você receber renda, ou quando você resgatar, você vai pagar imposto de renda sobre esses 12 mil que você investiu também. É um pouco diferente do tradicional. Não é sobre apenas o ganho, é sobre tudo. Por que sobre tudo? Ora, porque você acabou de restituir agora. Mas veja a mágica. Você restituiu 27,5% agora, R$3.300. Vamos pensar o seguinte. Esses 12 mil reais que você fez o seu PGBL, né? Aí você vai escolher o quê? Se você, exemplo, tá? A alíquota progressiva, depois de 10 anos, é 10%. Sem considerar valorização da Previdência, só para facilitar. Ou seja, depois de 10 anos, olha só, depois de 10 anos, sobre esses 12 mil reais, você paga 1.200 de imposto de renda. 1.200, só que você restituiu 3.300 agora. Ou seja, você está trocando R$3.300 no seu bolso agora para pagar 1.200 depois de 10 anos. Então, essa é a mágica do PGBL. Essa é a vantagem que o PGBL tem, que o VGBL não tem. Só que o VGBL, no futuro, imposto de renda somente sobre a valorização da sua previdência privada. Entendido isso, as características da Previdência, então deixa eu passar uma estratégia aqui, só para você ter o poder desse PGBL. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo real de um aluno nosso lá. De estratégia com o PGBL, que nós temos o passo a passo lá. Então, olha só. A renda do aluno, renda mensal dele, R$5.200. Aqui eu vou arredondar, tá, pessoal? Às vezes dá diferença de R$1, centavos e tal, eu vou arredondar só para a gente ganhar tempo, tá? RBT. RBT é Renda Bruta Tributável Anual. Você pega o salário mensal, multiplica por 12 e soma ali o inteiro de férias, né? Simplificando, tá? Vai dar mais ou menos R$64 mil. Tá, aí nós acabamos de ver que o PGBL, ele te dá a opção de você investir 12% da sua renda bruta tributável. Quanto é 12% da sua renda bruta tributável no ano? 12% de 64 mil é 7.680.
Então, para quem tem essa renda mensal de 5.200, se a pessoa conseguir se planejar para ao longo do ano fazer um PGBL de 7.680, significa que no ano seguinte ela vai ter uma restituição. Por quê? PGBL. Vamos só fazer, deixa eu só fazer uma observação aqui para deixar bem claro, né? Acima de 56 mil por ano, quem tem uma renda, né? Renda acima desse valor anual, renda anual, acima de 56 mil reais, paga 27% em meio de imposto de renda. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, está acima dos 56 mil, né? 64 mil menos 7.680, vai dar, né? Mais de 56 mil. Então, o que acontece? Você vai ter uma restituição de 27,5% sobre o valor do PGBL que você fez. 27,5% de 7.680 é 2.112. Ou seja, então você fez o PGBL agora, no momento zero, 7.680, você informa isso na declaração do imposto de renda no ano seguinte, e no mesmo ano, no ano seguinte, você tem a restituição de 2.112. Isso cai no seu bolso. Aqui, essa restituição vai cair no seu bolso. Aí aqui nós temos várias estratégias. Uma estratégia seria fazer o quê? Porque isso é um loop, é um ciclo. Essa estratégia você pode fazer todos os anos. No ano seguinte, sua renda permanecendo a mesma, você faz o mesmo PGBL de 7.680. Uma estratégia seria o quê? Você pega essa restituição de 2.112 para completar os 7.680. Então, a partir do segundo ano, você não precisa tirar do seu bolso 7.680, você vai tirar 5.500 do seu bolso. Então, você vai ter uma renda de 64 mil, você tira 5.500 desses 64 mil, você vai receber a restituição de 2.112, e aí você faz novo PGBL de 7.680. Ou seja, você está reinvestindo a restituição do PGBL no PGBL do ano seguinte. Por que isso? Porque aí no ano seguinte o ciclo se repete. Você tem a restituição de novo e você faz o PGBL depois. Veja que interessante. Primeiro ano, você tirou quanto do bolso? 7.680. Segundo ano, você tira quanto do bolso? 5.500. E completa o resto com os 2.200. Então, veja que em 2 anos você tirou 12, mais ou menos 13 mil reais. Só que na sua conta, já no seu PGBL, já tem mais de 15 mil reais. No terceiro ano, da mesma forma, vai entrar mais 7.680 no seu PGBL, mas de fato está tirando do seu bolso só 5.500. Ou seja, só nessa jogada da restituição, você já vai crescendo o seu patrimônio em 2 mil reais, tá? Lembrando, né, considerando essa renda anual de 64 mil reais. Mas aqui não vou passar essa estratégia, vou te passar uma outra estratégia, que é que você vai reinvestir esses 12 mil reais, reinvestir esses 12 mil reais em um VGBL. Poderia ser qualquer investimento, tá? Mas eu quero trabalhar o VGBL também um pouquinho. Então, você vai reinvestir essa restituição. Aí você vai investir em um VGBL. Aqui, teria que ver o seu objetivo, mas eu vou considerar aqui de longo prazo, então nós vamos escolher a alíquota do imposto de renda no modelo regressivo, ou alíquota regressiva. Vamos imaginar que a rentabilidade desse fundo, aqui eu estou chutando, tá bom? Só para simplificar. A rentabilidade seja de 0,4% ao mês acima da inflação. Aqui, alguns vão achar muito, alguns vão achar pouco. O importante é não comparar alhos com bugalhos, tá bom? Essa rentabilidade aqui é só para você ter noção do poder da estratégia. Então, se você acha que você consegue ter uma rentabilidade maior, eu digo assim, né? Você não pode comparar, por exemplo, rentabilidade do Tesouro Selic com rentabilidade de ações. Por quê? Porque nós temos fundos de previdência que investem no Tesouro Selic. Temos fundos de previdência que investem em ações. Então, se você estiver comparando um fundo previdenciário de renda fixa com um fundo previdenciário de ações, não faz sentido, né? O risco é completamente diferente.
Então, frisando, meramente exemplificativo essa rentabilidade. O que vai acontecer? Então, você reinvestiu essa restituição de 2.112 em um VGBL por 10 anos, após 10 anos, tendo uma rentabilidade de 0,4% ao mês. Após 10 anos, esses 2.112 se transformou em R$ 3.410. Então, qual que foi o seu lucro aqui nessa hipótese, né, dessa rentabilidade? Ora, o lucro é quanto? 3.410, é o valor depois de 10 anos, menos o valor que você investiu, que foi os 2.112. O lucro é 1.298. VGBL, nós pagamos imposto de renda somente sobre o lucro. E como nós escolhemos a alíquota regressiva, e pelo modelo regressivo depois de 10 anos, o imposto de renda é de 10%, logo, o seu imposto de renda será de 10% de 1.298. Daria 129, vou arredondar para 130 reais. Então, qual foi o seu ganho líquido? Ora, o seu ganho líquido é 3.410, né? Após 10 anos, menos o imposto de renda, menos os 130, que vai dar 3.280 reais. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. De onde vem esse dinheiro, esses 3.280 reais daqui a 10 anos? Esse dinheiro veio do seu imposto de renda, que nunca tinha passado pela sua conta bancária, nunca tinha entrado no seu bolso. Estava diretamente já nos cofres do governo. Aí o que você fez? Você utilizou a estratégia e depois de 10 anos você consegue ter uma renda anual extra de R$ 3.280. Lembrando que essa renda, para quem tem uma renda anual de R$ 64 mil. Então, quem tem uma renda maior que isso, o seu ganho é maior que isso. Então, veja a mágica. O que era? Era um dinheiro perdido, isso aqui, ó. Esse dinheiro era perdido. Perdido. Só que, a partir de agora, você vai ter uma renda extra anual. Isso aqui é um loop. Então, tudo que eu te mostrei aqui foi para o primeiro ano. Aqui eu estou considerando resgate de depois de 10 anos. Você não precisaria fazer isso, tá? É só para te mostrar o poder da estratégia. Quanto mais tempo você prolongar essa estratégia, maior o seu ganho, né? Porque juros compostos. Então, maravilha. Olha só. Isso aqui era dinheiro perdido. É por isso que eu digo, quem não investe na previdência privada hoje, está botando dinheiro na lata do lixo. Quem aqui que tem uma renda de R$ 64 mil, acha que R$ 3.200 por ano não é um hiper mega plus no final do ano? Imagina um 13º a mais ali, R$ 3.280. Só que detalhe, né? Isso aqui é apenas a restituição. Apenas a restituição. Um dinheiro que estava lá já nos cofres do governo. O que ele ia fazer com esse dinheiro, eu não sei. Por quê? Porque além dessa restituição, tem o PGBL inicial. PGBL inicial. E qual que foi o PGBL inicial para aquela renda? 7.680. Então, vamos ver como que fica esse PGBL depois de 10 anos. Depois de 10 anos, estou considerando imposto de renda na modalidade regressiva e também estou considerando, tá, aquela rentabilidade exemplificativa de 0,4% ao mês acima da inflação. Quanto vai dar isso aqui após 10 anos? Após 10 anos. Esses 7.680 vai se transformar em R$ 12.400. Como aqui é um PGBL, diferentemente do VGBL, né? O PGBL, ele paga imposto de renda sobre tudo. E depois de 10 anos é 10%. Então, 10% sobre tudo, sobre os 12.400, é R$ 1.240. Então, o seu
saldo líquido, depois de 10 anos do PGBL, R$ 11.160. Então, após 10 anos, você tem o somatório do seu PGBL mais o somatório do seu VGBL. Então, se você somar o seu PGBL de 11.160 e seu VGBL de 3.280, você tem um total de R$ 14.400. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Ó, mais uma vez, não compara alho com bugalhos, tá? Estou considerando uma rentabilidade de 0,4% exemplificativa. Aqui, o que eu levei em consideração? Apenas a vantagem do PGBL pela restituição. Mas aquelas várias outras vantagens que eu falei lá no início, eu não levei em consideração aqui. Eu não levei em consideração questão de portabilidade. Você poderia passar para um fundo, às vezes, mais agressivo, para você ter uma rentabilidade maior. Às vezes, você está vivendo um momento que é sair da renda fixa para a renda variável, da renda variável para a renda fixa. Você não vai ter prejuízo nenhum em fazer essa transformação. Você não vai pagar, se for um fundo comum, às vezes você não vai pagar taxa de performance, ou seja, uma vantagem muito grande, tá? Ô, Márcio, eu acho que já deu para o pessoal perceber a hipervantagem dessa estratégia, né? Bom, pessoal, isso aí é para mostrar para vocês a possibilidade que a previdência privada tem. Como eu disse para vocês, previdência privada é uma nova fonte de renda. A gente tem que pensar não só no presente, mas também no futuro. E para pensar no futuro, a gente precisa aprender a investir o nosso dinheiro. Tanto investir em previdência, como em títulos públicos, em ações. A diversificação é a alma de qualquer negócio, qualquer futuro com bases, futuro seguro. Porque não adianta. Se você investir uma única coisa só, e se essa coisa der algum problema, você está ferrado. Quando você diversifica, você tem a segurança de um futuro aí brilhante, de um futuro promissor, de um futuro seguro. Então, a previdência privada é mais uma dessas fontes de renda, porque você tem a restituição do imposto de renda, você tem o valor dos fundos, lá na frente você vai pagar um imposto de renda muito menor, porque imagine só, hoje se você se aposenta, uma pessoa que tem um salário aí um pouquinho maior, se aposenta, vai pagar até 27% sobre o salário. Eu não sei como é que é a aposentadoria, mas eu acho que é isso, né? Dependendo do salário, né, Rondinelli? Chega até 27%. Enfim, 27,5%. Se você, em cima dessa aposentadoria da Previdência que você vai criar, se for um PGBL, em cima do seu salário que vai gerar a sua Previdência, vai ter um imposto de 10%, ainda tem essa vantagem. Até o imposto lá na frente ele vai ser muito menor do que o imposto que você pagaria em cima do seu salário ou da sua aposentadoria normal do INSS, ou então de uma previdência complementar. E eu vi perguntas aí do pessoal perguntando, eu sou estatutário, eu também sou estatutário, o Rondinelli também é, e a gente investe na previdência privada, não tem diferença nenhuma, você pode investir sim, tá? Não tem problema. Então, assim, é muito, muito legal. Tem umas dúvidas aí, Rondinelli, eu acho que assim, antes da gente responder essas dúvidas para o pessoal aí, a gente vai responder um pouquinho das dúvidas, quem quiser ficar aí, você podia falar um pouquinho do seu método IAP, que está o link na descrição da live, né? Fala um pouquinho aí, depois a gente tira as dúvidas do pessoal. Ô, Márcio, então vamos fazer o seguinte, vou falar um pouquinho aqui do método. Estou passando o olho aqui enquanto você falava. Eu abri pelo YouTube, eu consegui ter acesso aqui às dúvidas agora. Já estou passando a dúvida aqui, o olho em algumas dúvidas. Eu falo do método, respondo as dúvidas. E aí, cara, para quem ficar, aí é para os ninjas, Márcio. Eu vou passar aquela nossa estratégia topzera de investir agora e resgatar no que vem. O que você acha? Mas aí é só para os ninjas, é para quem ficar com a gente até o final. Beleza? Pode ser? Então o Rondinelli, depois que ele tirar as dúvidas e falar do método, ele vai falar ali de como investir na previdência privada e resgatar a curto prazo, a estratégia que a gente passou na aula para os alunos, né? Exatamente, Márcio. A estratégia exclusiva nossa, né? Sinceramente, ninguém no Brasil ensina isso aí. Então, vamos lá, Márcio. Falar um pouquinho do método IAP. Inclusive, eu estava até passando o olho ali nas dúvidas, né?
Eu vejo as pessoas falando, a cabeça explodiu aqui agora, como declaro o imposto de renda. Então, assim, ó, isso dentro do método IAP, ele é um curso, né? Está tudo passo a passo, tudo bem tranquilo. Por que método IAP? Porque eu entendo que a previdência privada... Márcio, se você quiser compartilhar a tela aí. Porque eu entendo que a previdência privada, ela é um excelente, ela é um investimento excelente, que ela serve tanto para o seu investimento, que é essa parte que nós estamos falando aqui agora, né? Ou seja, é o momento que você está aportando os seus recursos. Ela também serve para ser a sua aposentadoria, serve para ser a sua fonte de recebimento de renda. Vimos aquela vantagem, você vai passar de uma fase para outra sem ter que fazer o resgate. Só aí você já vai ganhar muito com o imposto de renda. E também a previdência privada, como nós já falamos, ela também é muito indicada para planejamento sucessório. Então, em nosso método, a gente começa desde o absoluto zero. Para quem não sabe absolutamente nada de previdência privada. Então, a gente tem o nosso módulo iniciante, explicando detalhadamente, com calma. São mais de 100 aulas o curso, explicando direitinho VGBL, PGBL, imposto de renda progressivo, regressivo, o poder de não ter os juros compostos para você entender isso no gráfico. Aqui, ó, compartilhando, fica mais fácil para você entender o nosso curso aqui, ó. Então, a gente começa por aqui. Essa primeira aula aqui é mais introdutória. Depois nós temos, ó, o módulo iniciante. Dá para ver que são muitas aulas aqui, ó. Aqui a gente compara previdência privada com tesouro direto, previdência privada com ações, previdência privada com INSS. Aqui depois nós vamos para o módulo intermediário. Aqui nós já começamos a comparar VGBL com PGBL. Você vai ver que o PGBL, você viu essa grande vantagem do PGBL, mas sabia que tem pessoas perdendo dinheiro com o PGBL? Sim, é possível. Então aqui você vai entender como que você deve fazer para você não perder dinheiro com o PGBL. E mais, o que acontece? Se você faz o seu PGBL com um valor inferior os exatos 12% da sua renda, você não vai aproveitar o máximo do benefício, ou seja, você vai deixar de ganhar dinheiro. E aí entra uma série de rendas que você precisa entender cada uma delas. Tem prolabore, tem participação nos lucros, tem adicional de tempo de serviço, ou seja, você tem que saber o que entra, o que soma na sua renda, o que não soma, o que exclui, enfim, para você saber exatamente a sua renda bruta, para depois você calcular os 12%. Calcular os 12% é muito simples. O mais trabalhoso é você chegar exatamente na sua renda bruta tributável. Porque se você investir mais de 12% no PGBL, você paga imposto de renda 2 vezes, aí você tem prejuízo. Se você investe menos, você ganha, mas deixa de ganhar o máximo possível. Então, o ideal é você investir exatamente os 12% do seu PGBL. Então, aqui, ó, e aí vai, é o módulo intermediário, depois tem o módulo avançado, que a gente fala das portabilidades ali que a pessoa estava perguntando, portabilidade de previdência fechada para previdência aberta. Inclusive, tinha uma pergunta no chat, a pessoa perguntando do FUNPRESP. Sim, você pode acumular FUNPRESP com o PGBL, então você pode deduzir sua base de cálculo do imposto de renda em 20%. Aqui, como que calcula a restituição, estudos de casos para você definir a melhor combinação da previdência para você, previdência privada destinada para investidor qualificado. Aqui vem um dos suprassumos do nosso treinamento, que são os módulos de estratégias. Essa estratégia que eu passei aí para você, ele está dentro da estratégia maior, né, que é a estratégia de PGBL. Opa! Abriu uma tela a mais aqui. Ah, mas não está compartilhando, tá bom. E a gente tem várias estratégias aqui, ó. Acho que atualmente, deixa eu ver, nós estamos com quantas estratégias? Ó, estamos com 12 estratégias. Tem aquela estratégia que eu falei que para aquela pessoa que está no limbo, na faixa de 45 mil a 60 mil reais. Será que eu continuo com o imposto de renda no modelo simplificado ou eu passo para completo? Aqui está o passo a passo para você entender. Depois nós viemos para o módulo de fundos previdenciários, para você entender o que são os fundos previdenciários, os tipos de fundos, como que você pesquisa os fundos. O nosso método ele é um pouco diferente.
nós falamos das classes dos fundos, os tipos, as estratégias dos fundos, as vantagens e desvantagens dos fundos. Tem uma aula aqui que, para mim, ela é hiper, mega importante, que é a previdência privada dos fundos. Quais são a previdência privada para os filhos? Eu relato para você como que eu faço a previdência privada do meu próprio filho, que ele tem 2 anos. Para mim, essa aula é muito, muito importante. Eu divirjo da maioria do pensamento que as pessoas passam por aí, tá? Não significa que está errado ou estou certo, não. É apenas uma forma diferente que eu vejo o mercado. Os fatores pessoais para vocês escolherem os fundos de previdência. Por isso que eu não gosto de comentar, indicar um fundo para a pessoa, sabe? Por quê? Porque vai depender desses fatores previdenciários, desses fatores pessoais. Depois a gente vai analisar as lâminas dos fundos, rentabilidade, o site para comparar os fundos. Depois tem algumas coisas aqui que eu praticamente não vejo ninguém falando, mas que faz total sentido. Taxa de sobrevivência, taxa de juros na conversão, reversão do excedente financeiro. É um conhecimento mais avançado, mas é essencial você saber disso aqui. Depois nós passamos para o módulo de planejamento sucessório com previdência privada, que nós temos estratégias também para você fazer um excelente planejamento sucessório. Depois nós passamos para planejamento sucessório com seguro de vida vitalício e resgatável, hiper, mega, super importante. E aí depois aqui é bônus ou outros cursos que nós vendemos lá dentro para os alunos. Enfim, é tudo passo a passo, e a gente também está sempre tirando dúvidas, tirando suporte do pessoal, estou sempre... Rodinei, só para responder o pessoal, claro, gente, isso aí você vai aprender tudo passo a passo, do zero até a estratégia mais avançada. Aí eu te pergunto, o seu curso, ele é vitalício? Por enquanto é vitalício, Márcio. Por enquanto é vitalício. Então, gente, aproveita, ele tem a comunidade que é vitalício, todas as atualizações futuras que for ter, você vai ter acesso. E, gente, tá de graça o curso do Rondinelli. O Raul Mafra tá falando aí. Vou comprar o curso. Beleza, Raul, compra lá, já manda seu contato, que a gente já te adiciona lá no nosso grupo. Inclusive, se alguns alunos estiverem aí, quiser dar o depoimento, pode falar a verdade, se gosta, se não gosta, se vale a pena, se não vale, se tá caro, se tá barato, pode ficar à vontade aí, galera. Não sei se o pessoal tá aí. Ô, Márcio! Ó, o Sandro. Ô, Márcio, eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou passar uma outra estratégia resumida para o pessoal aqui e vou preparar uma surpresa para eles, pode ser? Só falar para o pessoal, o link do treinamento do Rondinelli está na descrição da live, tá? É só vocês virem aqui, ó. Aqui está a live, o link da descrição está aqui, tá bom? Quem tiver interesse em fazer o treinamento dele, é só clicar aqui, vai ter acesso vitalício ao curso dele e vai ter acesso aí à comunidade dele também, ao grupo dele lá vitalício, tá bom? Tem um ou outro falando que não está abrindo nada, mas está funcionando sim, deve estar com algum problema. Aqui está funcionando, ó lá, o YouTube. Será que é o link? Deixa eu testar aqui. Não, já testei. Testou? Pode passar a estratégia, Rondinelli. Eu estou testando aqui. Aqui abriu, funcionou manual. Então, quero deixar em letras garrafais aqui, tá? Eu vou passar uma estratégia aqui, mas é a espinha dorsal só para você saber da existência. Não queira executar essa estratégia somente com o que eu vou passar aqui, tá bom? O passo a passo, todos os detalhes, todos os cuidados estão lá dentro do curso. Acho que nós temos umas 3 ou 4 aulas falando exclusivamente dessa estratégia. Então, o que é a estratégia? Eu vou continuar no mesmo exemplo daquele aluno ali. Ele tinha quanto de renda? A renda mensal dele era R$ 5.200, que dava uma renda bruta tributável no ano de R$ 64 mil. Logo, 12% de R$ 64 mil é R$ 7.680. O que você vai fazer? Mas tem um detalhe, hein? Ó, o Sandro aí falando de ótimas estratégias. Isso aí, Sandro. Mas o que você vai fazer? Essa estratégia que eu estou passando aqui é só para quem tem dependente, tá? Aqueles dependentes da legislação do imposto de renda.
filhos, netos, pais, avós, companheira. E para você potencializar ao máximo essa estratégia, o interessante é que seu dependente não tenha renda. Ou se tiver uma renda, que seja uma renda baixa, tá? O que é a estratégia? Então, com essa renda anual de 7.680, você vai fazer um PGBL em nome do seu dependente. Não faça no seu nome, você vai fazer no nome do seu dependente. Você fazendo essa previdência no nome do seu dependente, ano que vem, o que acontece? Você recebe a restituição de R$ 2.212, ou seja, aquele dinheiro que estava lá já nos cofres da União. Então, você fez um ano, 7.680, no ano seguinte você botou R$ 2.212 no bolso, né? Só que aí no ano seguinte, esse PGBL está em nome de quem? Do seu dependente. Talvez o seu filho, talvez um pai ou mãe, ou seja, não importa. O que acontece? No ano que vem, ele pode resgatar esse PGBL. E aí, esse PGBL que você fez, você tem que fazer ele no tipo de alíquota progressiva do imposto de renda. Porque, veja, quem tem uma renda anual de até R$ 28.000 no ano, pelo modelo simplificado, pode ficar isento do imposto de renda. 7.680 está bem abaixo desses R$ 28.000. Então, a pessoa, no ano seguinte, pode solicitar o resgate e vai receber esse valor isento de imposto de renda. Ou seja, você teve um ganho de R$ 2.212 em cima de 7.680 em menos de um ano. Por quê? Porque você pode fazer o seu PGBL até o final do ano. Não deixa para os últimos dias, que tem muitos feriados ali, natalinos e tal, né? Mas imagine, você faz o seu PGBL metade de dezembro. Passou o prazo mínimo de carência de 2 meses, no ano seguinte, espera virar o ano, né? Você solicita o resgate desse PGBL do seu dependente. O que acontece? Ora, você recebeu a restituição do seu imposto de renda e você ficou isento. Estratégia jogada de um ano. Fala para mim, Márcio, se essa estratégia não é uma jogada de mestre. Não, com certeza, Rondinelli. Eu estava só conversando com o pessoal aqui, porque algumas pessoas não estão conseguindo carregar o vídeo, eu estou só falando que vai ficar gravado, tá? A live, acho que parece que o YouTube deu um pequeno bugzinho em algumas contas aqui agora, mas vai ficar gravada qualquer coisa, tá, gente? E o link do treinamento do Rondinelli tá aí no chat, tá bom? Mandei no chat aí para qualquer coisa, beleza? Foi. Quem perdeu, ô Márcio, e quem perdeu essa parte vai ter que voltar e reassistir. Porque essa estratégia que nós acabamos de passar aqui, cara, é a nossa hiper mega power estratégia. Eu vou frisar, tá? Não faça isso apenas com o que eu falei aqui. Aqui é a linha mestra. Tem uma série de cuidados que você tem que tomar para você ter esse ganho de 27,5%, dependendo da sua renda, em apenas um ano, tá? Às vezes 2, 3 meses, tá bom? Olha só, não estou falando da rentabilidade da Previdência. Não, a jogada aqui é planejamento tributário. A jogada aqui é você restituir o imposto de renda que você já tinha pago, você às vezes não ficou nem sabendo, porque você recebe o salário líquido, né? Então você recupera esse dinheiro, e se você não quiser carregar a sua Previdência por longo prazo, você já resgata no ano seguinte. Isso mostra que a previdência privada é tanto para curto prazo, né, como para longo prazo, né? É fantástico aí para quem entende. Então, pessoal, é isso, tá? Não sei se o Rogério quer falar mais alguma coisa, mas tá no link da descrição do vídeo dele, o treinamento.